Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Max aqui com vocês. Pessoal, passando aqui para, em primeiro lugar, dizer que a gente está finalizando hoje as nossas aulas, né? Nossas aulas online aí desse primeiro momento do segundo bimestre. Para quem não entendeu ainda, o segundo bimestre ele foi dividido em duas partes. A primeira parte agora, ela vai até o dia 29, e a segunda parte vai ser quando nós voltarmos das férias, né? Agora de julho. A gente já acredita que até lá, agosto, as aulas já comecem a normalizar. Então a gente volta aí o segundo bimestre. Tá bacana? Então o primeiro, na verdade assim, o segundo bimestre é dividido em duas partes. A primeira parte é uma atividade avaliativa valendo 5 e 5 pontos, 10 pontos. O trilhas que eu deixei aberto para vocês, né, opcional, né? Aí são pontos extras, um ponto extra. E o caderno de atividade de vocês, que vocês podem me entregar agora, ou podem me entregar esse caderno de atividade presencialmente em agosto, se Deus quiser, né? Então a gente está torcendo e tem quase certeza que as aulas devem se normalizar a partir de agosto, mais tardar setembro. A gente está se encontrando de novo aí para nossas aulas. Tá bacana? Então assim, o Proesc vai estar aberto até o dia 26 para vocês me entregarem a atividade, ou seja, poucas horas aí para vocês me entregarem essas atividades pelo Proesc. E a notícia boa, para quem não me entregou a primeira atividade, você pode entregar, tá reaberto, eu reagendei lá, só que eu só vou considerar valendo 5 pontos quem, né, passou por algum problema de doença, teve outro problema e comunicou a coordenação ou a direção da escola. Para respeitar os colegas que entregaram no prazo hábil. Se você tem algum atestado, ficou ausente devido a algum problema de doença, você pode encaminhar para a coordenadora ou até mesmo para mim através do meu WhatsApp, que a gente vai considerar a correção valendo 5 pontos. Se você não tem, né, valerá 4 pontos e aí eu vou fazer a correção dessa atividade para vocês. Tá bacana? Então joinha. Pessoal, como eu coloquei na aula passada para vocês, que a aula de hoje seriam tirando dúvidas. E chegaram assim algumas dúvidas para nós que não foram muitas, graças a Deus. É sinal que vocês gostaram das aulas. Mas na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho desse tirando dúvidas. As dúvidas que chegaram para nós são essas aqui. Vamos lá, vou tentar colocar aqui na telinha para vocês. Opa, aqui. Primeira dúvida. Deixa eu ajeitar isso aqui. Professor, explique sobre os sistemas da economia, né? Foi uma dúvida que surgiu aí com relação a essa questão dos setores da economia. E a gente explicou aqui para vocês que os setores da economia são divididos, né, como eu já pontuei aí, são divididos em 3 setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário ele é conhecido como o setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Ou seja, tudo relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo, né, está dentro do setor primário. Exemplo de agricultura: plantações, pecuária, criação de animais. Extrativismo pode ser mineral, vegetal e outro tipo de, né, animal, né, pode ser tipo de extrativismo também, tá? O setor secundário, meus amigos, o setor secundário é o setor composto pelas indústrias. A composição deles são as indústrias, e aí estão as indústrias de base, as indústrias siderúrgicas, as indústrias que produzem, que fabricam alguma coisa, carros, motos, a indústria siderúrgica, que é a indústria da mineração, do petróleo. Então o setor secundário é esse setor. Falou em indústria, é ele, tá? Falou em grandes indústrias, é esse setor. Falou da criação de animal, a questão da soja, milho, arroz, setor primário. E o setor terciário, professor, é o comércio e serviços, ou seja, pessoas que trabalham no servidor público, pessoas que trabalham dentro das empresas privadas, por exemplo, pessoas que trabalham dentro do shopping, professor, é comércio, né? Setor terciário. Quem trabalha dentro dos hotéis, professor, setor terciário. Então o setor terciário é o maior setor do mundo. Do Brasil não deixava de ser, né? Não deixa de ser o maior setor. Então o setor terciário ele é que mantém a economia da maioria dos países do mundo. Claro, tem alguns países, principalmente africanos,
que o principal setor da economia é o primário, né? Já tem alguns países são países assim que eu posso dizer assim, com grandes indústrias como a China, que tem um setor secundário muito forte. A Índia, inclusive os próprios Estados Unidos, né, são países que têm um setor secundário muito forte, né, países europeus. E aí o setor terciário fica mais para os países desenvolvidos realmente. O próprio Estados Unidos é o principal setor da economia americana, né, o comércio americano é muito forte. E aí países europeus e o Brasil também tem esse setor como sendo o mais forte de todos. Joinha? Continuando aqui no Tirando Dúvidas, chegou essa dúvida para nós sobre a pecuária intensiva. Indagando o professor para me explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de pecuária. Como vocês observam aí na foto, na imagem, a pecuária intensiva é essa pecuária que o gado ele está confinado no estábulo. Então, na verdade assim, não se abate o gado. A pecuária intensiva, o gado ele se alimenta de rações, a proteína deles é uma proteína de qualidade, porque o gado ele é utilizado para seus derivados, né? Aí vem a questão do leite, né? do queijo, requeijão, manteiga. Então o gado ele se mantém confinado e desse confinamento, né, se extrai esses elementos para compor esses produtos de qualidade no mercado, tá? Então é um tipo de pecuária que eu posso te dizer de excelência. E eu estou trazendo aqui na imagem para ti, por exemplo, aqui olha uma imagem do gado da pecuária intensiva em algum local do mundo onde ele é colocado aí, e daí vai ser extraído leite. Olha só, isso é dentro de uma máquina aí, né? Hoje essa extração do leite alguns locais ainda faz de forma manual, né? Que você fica ali, né? Tirando do gado, mas as grandes, né, empresas do mundo elas a utilizam, né? Maquinário de tecnologia, colocam ali, né? Na teta do gado, da vaca, né? Faz a sucção, né? Desse leite e daí desse leite cria-se a manteiga, queijo, requeijão, derivados e assim vai. Tá legal? E aqui alguns produtos, né, dessa bendita pecuária intensiva, que é a pecuária que eu te falei assim, que tem produtos de qualidade, né? O leite, por exemplo, leite, queijo suíço são muito bem aceitos no mercado internacional, né? Então é um tipo de pecuária realmente que o produto é de qualidade. A Nestlé, por exemplo, utiliza muito dessa pecuária, desse gado confinado. São gados grandes, tem mais de 500 quilos, mais de 1 tonelada, né? São gados que comem rações de qualidade, né? Que a gente chama proteína deles, são proteínas feitas até em laboratório, para que eles cresçam muito rápido e gerem aí leite de qualidade. Joinha? Professor, e a pecuária extensiva? Aqui, a pecuária extensiva, ela já muda um pouco, né? Enquanto é intensivo, o gado está confinado, né? Ele é utilizado para derivados. Já a pecuária extensiva é o que tu come, né? É quando o gado ele é solto no pasto, se alimenta aí de grama, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse gado ele é abatido por corte, né? Então é uma pecuária hoje que é muito utilizada no Brasil. Exemplo aqui, né? A carne é utilizada para a carne moída, que é o picadinho, e outras partes aí. Então a pecuária extensiva, o nome já está dizendo extenso, áreas extensas, é quando o gado fica mais solto no pasto, e aí é utilizado para, na verdade assim, para o seu... para se alimentar, na verdade é isso. Tá bacana? Olha só, pessoal, outra pergunta que chegou para nós aqui, né? Essa aqui realmente eu acelerei um pouquinho sobre os Greenbelt, né? Sobre a questão da agropecuária americana. Professor, teve gente que não entendeu o que são Greenbelt. Na verdade são cinturões verdes. Eu estou mostrando aqui nesse mapa para os senhores como se comporta um pouco dessa agropecuária americana.
Então percebam que cada corzinha dessa no mapa americano é uma região com uma atividade específica. Por exemplo, nessa região aqui, deixa eu destacar aqui, nessa região mais escura aqui, nós temos aqui o cinturão de trigo nos Estados Unidos, né? Nessa parte mais azul clara aqui, nós temos cinturão de milho, que se estende por toda essa região aqui. E aqui nós temos, por exemplo, nessa parte mais amarelada aqui, a pecuária, né? Nessa região dos Estados Unidos. Então, o território americano, ele diferencia um pouco, né, dos demais territórios mundiais. A agropecuária, que é a junção da agricultura com a pecuária nos Estados Unidos, vocês percebem que é mais diversificado, né, devido aos Estados Unidos ser um país desenvolvido. Então ele procura ali fazer as suas produções mais perto da população, para onde possa escoar com mais facilidade, mais rapidez e mais aceleridade, que a gente diz assim, do alimento chegar às pessoas. Tá legal? Já aqui um pouquinho para o Brasil, eu quero trazer aqui um pouco dessa agricultura para o Brasil. Aí você já vai perceber que é um pouco diferente. Que no Brasil, por exemplo, a agricultura ela diferencia dos Estados Unidos, porque a agricultura americana ela é bem diversificada. Já no Brasil é feita por regiões. Cada região brasileira, por exemplo, das 5 regiões que o IBGE classifica, cada um tem um potencial em alguma coisa. Exemplo, a Amazônia, deixa eu destacar aqui para ti. Olha os principais produtos da região amazônica aqui. Soja, que hoje, né, se tornou a nova fronteira agrícola. Lembra da nossa última aula? Tá. A mandioca e o açaí, que se tornou referência no mundo todo. O Nordeste, aí nós temos aqui os principais produtos. A soja, percebo que ela está em quase todas as regiões, como eu já te falei, o principal produto da agricultura brasileira, né? Cana-de-açúcar e algodão, né? Nós temos aqui na região Nordeste. Quando vai para a região Sudeste, aí nós temos aqui, olha, cana-de-açúcar, café e a soja de novo, né? Ela aparece aí com grande destaque. Vem para o Centro-Oeste, olha aqui, soja é o principal produto, né? A soja, depois nós temos o milho e a cana-de-açúcar. E aí tu vem aqui para o sul do Brasil, olha só, soja, milho e arroz. Percebo que a soja está dentro de todas as regiões brasileiras, né? Algumas ela é a primeira e outras não é, ela chega a ser ali a terceira, né? Mas hoje é sem sombra de dúvida o principal produto da agricultura nacional, a nossa soja. Tá bacana? Então, pessoal, essas foram algumas dúvidas que chegaram aqui para nós, né, na nossa aula que a gente tirou aí com vocês. E assim, se tiver alguma outra dúvida que vocês queiram caminhar para nós, podem encaminhar. E deixa eu só colocar uma situação aqui com relação à agricultura americana para a agricultura brasileira. Uma coisa interessante também. Os Greenbelt, dentro desse contexto americano, como eu já falei, são cinturões. O que ocorre nos Estados Unidos, a verdade é o seguinte: dentro de uma propriedade dessa, sempre tem mais, né, de um tipo de agricultura, né? Por exemplo, dentro de uma fazenda, eles plantam arroz, soja e milho. E aí eles ficam revezando, né, dentro desses cinturões, dentro desses círculos, né? Ciclo de agricultura. Já no Brasil, o que a gente percebe é que hoje as grandes propriedades se focaram bastante na monocultura, ou seja, um tipo somente de produto, né? E aí o deslocamento desses produtos brasileiros é através das rodovias, né? Isso já é um problema que nos Estados Unidos e na Europa o produto da agricultura e da pecuária é levado através das ferrovias, ou seja, o gasto com as rodovias é muito pouco, então o produto ele chega mais barato para o consumidor, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, um produto para chegar aqui no Amapá tem que se deslocar do sul, do sudeste, através da malha rodoviária. E aí o produto passa aí por pedágios, né? Rodovias intrafegáveis. Então é por isso que o produto ele chega mais caro para nós aqui, né? É devido que cada região do Brasil ela se adaptou a um tipo de agricultura. Já nos Estados Unidos não, quase todo o país
produz alguma coisa. Então, dentro dessas áreas de fazendas, tem vários tipos de plantações. E a outra coisa interessante tu saber, por exemplo, perto de uma grande fazenda de criação de gado, bem ao lado já existe uma fazenda que produz a soja, que vai servir de alimentação para esse gado. Então não precisa se deslocar de regiões mais distantes, visto que o território americano ele é muito grande, né? Então não precisa atravessar todo esse território aqui, por exemplo, né? Todo esse território aqui para chegar aqui, né? Enquanto no Brasil nós temos essa dificuldade. No Brasil aqui você pega, por exemplo, produtos para chegar no Amapá se deslocam daqui em direção ao estado, olha só. Então nós temos esse problema no Brasil, justamente, que é essa questão regional. Gente, um forte abraço, desejo ótimas férias para vocês, segurança, respeito o isolamento, né? Respeito esse confinamento. Eu já adoeci, né? Me recuperei, então estou torcendo para que vocês não passem por isso. Muito difícil, muita gente perdeu amigos, parentes, né? Então respeito o isolamento e que Deus abençoe a todos. Ótimas férias para vocês. Tchau.